de uma forma muito básica, sem entrar dentro de grandes detalhes, serve apenas para te mostrar de onde podem vir os problemas. Eu posso não ter a resolução desses problemas, mas sei que vou tocar em pontos onde geralmente esses problemas estão. Podem não ser as minhas formas, as melhores formas de os resolver, mas a cena é exatamente essa. Vou-te dar, não sendo aquela dica que tu tens de seguir ao milímetro, ser aquela dica que te vai dizer, ok, ele falou nos eu vou pesquisar sobre os falou sobre os eu vou ver sobre os É mais por aí que a cena deste episódio acaba por cair e não aquilo que tu tens de fazer, porque nunca é aquilo que tu tens de fazer, é aquilo que tu tens de procurar, pensar e entender, aprender para ser o melhor para ti, estando eu a fazer aquilo que acho que é melhor para mim. O que é melhor para mim pode não ser melhor para os outros, por isso tenha sim atenção, que não estou aqui a dizer que é isto que tens de fazer, apenas a mostrar-te de onde podem vir os problemas e algumas formas básicas de resolver esses problemas. Ei, Zecas, Zequinhas, então espero que estejam todos bem, e é isso mesmo, hoje estamos aqui, passado para aí uns 30 episódios do 555, para voltar a falar em alguns truques e dicas sobre como melhorarmos o som do nosso vinil ou sobre como cuidarmos do nosso vinil. E é isso mesmo, não vale a pena estarmos aqui com grandes introduções, porque o que interessa realmente são as dicas para termos o som do nosso vinil mais perceptível, com mais fidelidade, né? Mais fiel, digamos assim. Então, queria começar por dizer que aquela fantasia que as pessoas têm de que o som do vinil tem de ser assim meio ruim, ou que tem que ter aqueles cliques, isso é completamente mentira, porque todos nós que gostamos de ouvir vinil, o que queremos é ter um som o mais limpo possível e o mais fiel possível, como eu estava a dizer. Então eliminar todos esses ruídos e tratar bem do vinil é algo que gostamos de fazer, embora pareça meio chato, é algo que se deve fazer. E então existem vários fatores que fazem com que esses sons estejam lá presentes, então eliminá-los é uma cena bastante importante. Por isso vamos aí já falar sobre o primeiro. E então chegas a casa com um disco novo e o que é que um gajo deve fazer mal compra um disco novo? Seja em segunda mão ou seja mesmo novinho, e já vamos falar mais um pouco acerca do medo de comprar discos em segunda mão, mas o que devemos fazer é arranjar uma coisinha destas, arranjar um produto destes de líquido de limpeza de vinil. E este aqui, por acaso, vem com o paninho. Existem bués, existem aqueles que têm tipo uma esponjinha em que tu viras a cena dentro da esponja. E este aqui é uma cena que vem com o cloth, né? Que vem com o paninho aqui dentro. E então basta umas pinguinhas, na cena e limpares bem o disco, que vai eliminar a sujidade que ele tem. Isto porque quando um disco vem novo da fábrica não quer dizer que ele venha limpo. Aliás, ele nunca vem limpo da fábrica. Então deves realmente chegar a casa, pegar no teu líquidozinho e antes de começares a dar o spinning da cena, fazer aí uma limpeza bem bonita e deixá-lo secar e colocá-lo a tocar. Isso porque vai eliminar aquela estática, vai eliminar aqueles ruidozinhos que possa ter, e isso é bastante importante. E continuas com aqueles ruídos e continuas com algum tipo de clique no teu disco, então isso pode mais uma vez ser a sujidade ou ser a estática. E para isso, uma escovinha estas escovinhas assim, que são as escovas anti-estática, são tipo um lifesaver também. Então isto é bem fácil de usar, metes o vinil a rodar e com a cena tipo metes em cima e diriges em direção ao centro do disco e retiras e a cena está-te a eliminar a estática. E depois, uma cena muito importante que eu às vezes falo sobre isso é tipo, não limpes a tua escova com a tua mão ou com a tua camisola, tipo isto já bem feito, exatamente para ter esta pecinha aqui, que ao tu fazeres isto, ela está tipo a remover a sujidade e o pó que fica nos pelinhos da escova. Então outra cena que te vai ajudar a melhorar o som são estas coisinhas que não são muito caras, isto deve ter custado para aí 10 paus ou uma cena assim de género, por isso é algo que deves considerar ter certeza absoluta. Outra coisa que te pode ajudar é a mudança dos tapetes. E tu podes ter tapetes em feltro, em felpo ou em feltro, eu nem sei o nome da cena, e os de gel e de borracha e de cortiça. Se tiveres um de acrílico, não te preocupes, não precisas de tapete nenhum, tipo o prato de acrílico já é a melhor cena que podes ter, então nem precisas te preocupar com isso.
E isto serve para duas coisas, primeiro por causa da ressonância do disco, né? E depois também para eliminar a estática, porque se tiveres aqueles tapetes mais foleiros que vêm com giradiscos normalmente, vai ser uma cena que te vai agarrar bué da pó, porque a estática vai continuar lá e vai passar para o vinil, então tipo, fazeres um upgrade dessa cena acaba por ser algo que deves considerar. A maior parte das vezes não é preciso, sinceramente, se tratares bem do teu vinil e tiveres a tampa fechada, olha, uma dica aí, mantenha a tampa fechada, meu, a tampa está lá exatamente para prevenir que o pó venha para dentro que venha para cima do disco, por isso fecha a tampa, fecha a tampa. Continuas com cliques mesmo depois de saberes que o teu disco está completamente limpinho, que supostamente não tem estática, que não tem nada, mas continua ali aquele ruído. Uma cena que muita gente acha que não pode e que não deve fazer é limpar a própria agulha, né? Mas tu podes limpar a agulha, existem escovinhas próprias para fazer isso. E a cena é tipo pegares nas escovas que são próprias para fazer isso e passar tipo de trás para a frente na agulha, nunca da frente para trás, passares de trás para a frente, que se tiver ali tipo aquelas microfibras, se tiver ali uns pozinhos, vai retirar a cena toda e vai-te ajudar a melhorar bué, e vais perder aquele clique, 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 clique que os vinis possam ter, que não devem ter. Outra coisa que deves fazer e que vai ajudar a prevenir riscos e vai ajudar a prevenir outra vez a estática, parece que a estática está assim dentro de tudo, mas realmente é um dos problemas que se vai tendo mais. Mas eu falei no primeiro vídeo, pá, aí, sei lá, já nem me lembro quando é que foi aquilo, foi pá, aí há uns 8 ou 9 meses atrás ou algo assim, em teres as sleeves para as capas, mas também é importante teres umas sleeves para o próprio vinil. E estas sleeves de papel não são fixe, por acaso esta é, porque esta já vem aqui dentro com o plásticozinho anti-estático, então tipo, mudar daquele papel chunga, eu sei que aquelas capas que o pessoal faz nos vinis, que vêm tipo os créditos e as fotos e que são bem bonitas e que se mete o disco lá dentro, são bonitas, mas não são fixes para tu teres o disco lá dentro, vai-te arranhar a cena, vai-te continuar a criar estática lá dentro, então muda para estes de papel que tenham a ceninha lá dentro, ou muda para os saquinhos anti-estática assim, agora até tens uns que têm tipo fundo recortado e diz mesmo tipo anti-estático e uma cena assim, pá, mandas vir isso da Amazon e deves ter lojas perto de ti que tenham essa cena, então troca as capinhas dos discos, dos próprios discos, as saquinhas, onde metes dentro, que vai-te ajudar a prevenir tipo dores de cabeça no futuro, com toda a certeza. E já percebemos que eu não estou aqui a falar para os entendidos do vinil, porque de jeito algum sou eu um dos entendidos do vinil, estamos a falar de pessoas como eu que querem aprender e ter a cena tipo cada vez melhor e ter uma experiência cada vez melhor, por isso não estou a entrar em cenas assim muito técnicas e estou a falar muito por alto da cena, mas tu encontras discussões sobre isso em todo o lado que procures, simplesmente estou-te a tentar dar as dicas mais simples e assim muito por alto e básico para te fazer também pensar um bocadinho em como podes fazer isso. E então eu estava a dizer há pouco que não tenhas medo de comprar discos em segunda mão, tipo a cena de comprar discos em segunda mão é uma cena altamente. Mas lá está, tens de te manter afastado tipo, de discos que estão empenados, e isso é bem da fácil, tipo, tu pegas num disco, né? Pegas num disquinho e colocas o disco na vertical e olhas tipo para o símbolozinho, para o label, se o label e o edge do disco estiverem direitinhos, meu, tipo, está-se bem, e depois olhas na luz e vês onde a luz bate no disco, estás a ver? E vês se tem riscos ou se não tem riscos. Se tiver sujidade, não te preocupes, tu vais chegar a casa, vais limpar o disco, vais fazer as cenas todas, sujidade não é problema. E é por isso que eu prefiro vinis pretos. Mas também gosto dos coloridos. Picture disse que sei que já não vai lá muito, mas ok. Deu o vídeo de ontem. A não ser que tenha sido uma sujidade que te cravou os sulcos todos e que te arruinou mesmo o vinil. Mas ter um pouquinho de lixo não é o maior problema, tipo, a cena é mesmo, se ele estiver empenado, pá, não compres, sinceramente. Se ele tiver riscos quando tu olhas para ele assim, em toda a volta, se vires que tem algum risco, não compres também, porque não há volta a dar a esses riscos, né? Mas compra discos em segunda mão, meu, tu vais limpá-los, vais tratar deles em casa, vais ter a tua aparelhagem, tipo, a rocar a cena, por isso não te preocupes com a compra de discos em segunda mão. Depois, a cena que tenho também tido bué de perguntas sobre isso, e tenho falado bué sobre isso, que agora está assim um pouco na moda, não é estar na moda, a cena é o que é, que são os pesos e os clamps do vinil. Eu não uso pesos e clamps no vinil e não uso pelo simples facto de mantenho-me afastado de discos que estão tortos e uma das funções desses pesos e desses clamps é exatamente isso, é ajudar-te a manter o vinil estável e realmente tu quando usas a cena e quando vês, se tens um disco assim um bocadinho empenado ele vai realmente
ajustá-lo mais ao tapete, mais ao prato. Vai ajudar também na cena da ressonância, porque se tiveres a música bem alta e se tiveres trepidações na tua aparelhagem, esses clamps também ajudam a manter o disco firme, então acaba por amortecer essas vibrações, não deixar o disco vibrar tanto, então isso vai realmente dar-te um som mais fiel e mais limpinho. Mas sinceramente eu não tenho esse problema e não sou DJ, até os DJs também muitas vezes usam essa cena porque quando estão a fazer o scratch o disco está mais bem posicionado e não tem aquela folguinha entre o pinozinho do centro e a rodinha do vinil, então está ali muito mais seguro, é mais fixe para eles fazerem a cena. E depois acho eu, isto é uma discussão, né? Mas acho eu que nem todas as aparelhagens, nem todos os giradiscos precisam de ter um clamp. Se tu não tocares discos que são tortos, se tu tiveres a tua cena bem calibrada, não vais precisar de usar um peso, mas é sempre uma opção, é sempre uma cena fixe a ter e experimenta, e se for uma cena boa para ti, ótimo. Mas, pegando na cena de calibrar, e eu tinha aqui exatamente isso eu falei ontem que muitas pessoas tinham-me feito algumas perguntas e algumas delas eram exatamente sobre o calibrar. E tinha uma pergunta da Tabata, eu acho que é Tabata, desculpa se estiver a dizer mal o nome, mas eu acho que é isso. E ela disse que comprou um giradiscos novo, da Audio-Técnica, e que colocava os vinis a tocar e ouvia tipo um chiadinho, né? Que parecia que o último giradiscos dela tinha arruinado os vinis e que parecia que eles estavam todos estragados e que não conseguia tirar um som limpo desse. Mas vou juntar também a pergunta do Hugo Pires, em que dizia que sempre que metia os discos a tocar, que muitos deles que a agulha saltava muito. E supostamente isso vem do facto do braço do giradiscos não estar bem calibrado. Geralmente eles têm tipo aquela rodinha, e estamos a falar dos Audio-Técnica, acho que era, já não me lembro se era LT120, acho que era o 120, mas eu não sei bem qual é a especificação dele, mas supostamente isso é o braço que não está bem calibrado, porque se o braço estiver com pouco peso, né, a oscilar, não tem força suficiente para a agulha ficar nos sulcos, então vai saltar. E esse chiadinho que a Tabata estava a falar, de certeza que ele está com peso a mais. Então, como está com peso a mais, está a rasgar demasiado o vinil e sim, está a estragar a cena do vinil. Por isso, vejam a especificação que diz na caixa do vosso giradiscos ou vão à net e procurem exatamente qual é o giradiscos que tem, né, a referência dele, e tentem ver como é que se calibra o braço da cena, porque com certeza absoluta isso é o calibranço da cena que não está muito fixe. Tratem disso. Outra das perguntas, e esta está imediatamente aliada ao vídeo que fiz ontem, porque veio na carta do Sérgio Oliveira, em que me dizia que comprou um amplificador, mas que o som do vinil dava bué baixo, tipo, que não conseguia sacar um som em condições da cena, que dava bué baixo. Mas viemos a descobrir que afinal ele não comprou um amplificador, né? Ele comprou um receptor. Então essa diferença entre tu perceberes o que é um receptor e o que é um amplificador é importante, porque há giradiscos que já têm um preamp lá dentro e há outros giradiscos que não têm um preamp, precisam de um amplificador. Então o que é que tinha acontecido com o Sérgio? O Sérgio tinha comprado um receptor e não um amplificador. E se tu reparares na traseira do teu giradiscos tem um switch que diz fono e que diz line. Então o que é que acontece? Quando tu tens o fono, o teu preamp, ou seja, o teu giradiscos, tem o preamp desligado ou não o tem, e quando ele não o tem tu precisas mesmo desse amplificador. Mas quando tu tens um receptor e não um amplificador e a tua aparelhagem tem um preamp, tu tens que mudar esse pernozinho para o line. E então o line o que é que vai fazer? O line vai ligar o preamp que está no teu giradiscos e assim tu já vais ter um volume tipo completamente estável como outra cena qualquer. Eu espero não ter complicado muito nesta resposta, ou seja, para resumir, tu tens o giradiscos que tem o switch de line e de fono. Isso quer dizer que esse giradiscos tem um preamp. Se queres usar o preamp, o ligas para o line e tens o receptor. Se não tiver essa cena, tens de usar podes usar na mesma um amplificador, que é como eu faço, eu uso um amplificador num giradiscos que tem o preamp, mas tenho virado para o fono, ou seja, quer dizer que o preamp está desligado, eu uso o meu amplificador, é um amplificador que está a dar o boost do sinal para a cena rockar. Será que foi sucinto o suficiente para o pessoal perceber? É que até eu tive um bocado de dificuldade quando era mais novo, quando comecei a ouvir a cena do vídeo, eu sabia lá para que era a cena do line e do fono.
E pronto, eu acho que é isso, eu já nem me lembro quantas dicas é que foram, supostamente isto é um 555, deveriam ter sido 5, mas nunca são 5, devem ter sido mais. Mas para resumir, assim muito rápido, cenas que tens de estar atento e podes pesquisar outros vídeos de outros canais, de outros gajos a falar das cenas tipo bué mais a fundo, mas importante acaba por ser teres na cabeça que são precisos líquidos para limpar. Tens agora até aquelas máquinas que dá para ligar já à torneira e tens um jato de água para limpar o vinil e umas cenas que tu rodas e passa no líquido em baixo e vai limpando, deixa chegar, já está fixe. Mas pronto, eu prefiro usar a ceninha com a minha mão, meter o líquidozinho no pano ou na esponja e limpar a cena. As escovas para limpar tanto os discos como a escovinha para limpar a ponta da agulha. Os tapetes, se achares que é uma cena importante para ti, os tapetes de acrílico, de cortiça, de borracha, lá daquele felpo ou feltro, eu não sei, nem sei se é felpo, deve ser felpo, aqui em inglês é felt, mas não felt de sentir, que sentir um gajo já sente muito, né? E as saquinhas para meter o vinil dentro, não uses aquelas cenas de papel que vem dentro, troca essa cena. Compra vinis em segunda mão, não tenhas dúvidas, não tenhas medo dos vinis em segunda mão, porque vais encontrar cenas bem fixe, só basta perceberes se eles estão realmente estragados ou se só estão sujos. Terem atenção ao calibrar do teu braço, da tua agulha, se o teu giradiscos tem essa forma de calibrar, ajusta isso e vê como é que se faz essa cena, que é bastante importante. Eu não tenho esse problema, quer dizer, acho eu que não tenho, mas se tu tiveres, pesquisa sobre isso. Mais, o que é que eu falei mais? Pá, basicamente é isso, e ver se é amplificador, se é receptor, se é fono, se é line, e basicamente são mais algumas dicas. E falei dos clamps também, mas os clamps e os pesos deixo isso contigo, que também não sou grande entendido, mas que existe ciência atrás disso, existe. E pronto, foi o 555, acho que toquei um bocadinho aí em pontos já um pouco mais técnicos da cena, talvez depois mais para a frente se faça outro deste género, em que se entre em mais detalhes sobre alguma cena, mas basicamente é isso. Espero que tenha servido de alguma coisa como me serviu a mim. Se curtiste, ainda bem, deixa lá ficar o teu comentário, ajuda aí também, deixa ficar a tua discussão, que a discussão do vinil é uma cena que não tem fim. Por isso os comentários são sempre bem-vindos para um gajo aprender bué de cenas. E lembra-te que ainda há tempo. Para lutar são precisos dois e tu não precisas de ser um. Até já!